Olá, viajantes do tempo! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cronoscast, o seu podcast de viagem no tempo. Eu sou o Bruno. E eu sou a Ana. Que legal ter você aqui conosco em mais uma aventura pelo passado. E no episódio anterior nós fizemos uma viagem super intrigante. Falamos sobre a teoria dos fenícios no Brasil. Se você ainda não escutou, corre para ouvir porque tá imperdível. Mas hoje o papo tá incrível. Vamos mergulhar numa das civilizações mais fascinantes da antiguidade, o Império Persa, mais especificamente o Império Aquemênida. É isso aí! E já para dar uns spoilers, vocês vão saber como os persas criaram um dos primeiros, se não o primeiro, sistema postal organizado do mundo antigo. Vamos falar também de satrapias, de reis poderosos como Ciro o Grande e Dario I, de como eles conciliavam um governo central forte com respeito à diversidade dos povos conquistados. Enfim, muita coisa boa. Então vamos do começo, Ana. Quem eram os persas? De onde vieram? Bom, eles eram um povo que vivia no Planalto iraniano, que hoje equivale mais ou menos ao Irã moderno. Esses povos partilhavam características com outros grupos indo-arianos, viviam numa região semi-sedentária há muitos séculos. Há indícios de presença humana bem antiga nessa área. E numa dessas tribos estava o clã Aquemênida, liderado por Ciro II, Ciro o Grande. Por volta de 559 a.C., ele se torna líder do clã. Ele consegue unir outras tribos, se rebelar contra os medos, que dominavam aquela região, e em 550 a.C., derrota os medos assumindo o controle do Planalto iraniano. Logo em seguida, Ciro expande bastante território, conquista a Lídia, a Babilônia e chega até as portas da Índia. E uma marca importante do governo dele, além das conquistas militares, foi essa política de tolerância cultural e religiosa. Ele permitia que os povos conquistados mantivessem suas tradições, seus cultos, costumes, desde que pagassem tributos. Incrível! E é aí que entra um dos reis mais conhecidos, Dario I, que assume o trono após Cambises II. Dario I vai levar adiante a consolidação do império. Ele organiza o território em províncias chamadas satrapias, 20 satrapias no total, cada uma governada por um sátrapa nomeado pelo imperador. E para evitar que esses sátrapas se tornassem desleais ou se rebelassem contra o trono central, havia uma espécie de rede de fiscalização, espiões, mensageiros do rei chamados os olhos e ouvidos do rei. Além disso, Dario I introduz melhorias importantes. Ele padroniza a moeda, o dárico, para todo o império. Constrói estradas para facilitar deslocamentos, tanto militares quanto de mensagens. Sim, é exatamente aí que entra o sistema postal que a gente citou, no começo, pessoal. O Império Persa construiu estradas imperiais, postos de parada, permitia que mensageiros oficiais percorressem longas distâncias com certa celeridade. Esse tipo de infraestrutura de comunicação foi fundamental para manter a administração eficiente de um império tão extenso. Perfeito, Ana. E falando um pouco de religião agora, que também é um ponto super interessante. De início, os persas tinham crenças politeístas, como muitos povos antigos. Mas depois houve a influência de Zoroastro, ou Zaratustra, e o zoroastrismo se transforma em algo central. Nesse sistema, Bruno, Ahura Mazda é o deus criador, completamente bom, em oposição a Angra Mainyu, uma espécie de princípio do mal. Há uma visão dualista do mundo, mas também o livre-arbítrio e uma ênfase na prática, nas ações, como manifestação da vontade. E uma curiosidade, os persas também eram notoriamente tolerantes com as religiões dos povos conquistados, se elas aceitassem a tributação e respeitassem a autoridade persa. É isso aí. Em termos de sociedade, pessoal, o império tinha uma estrutura clara. No topo, o rei e sua família, logo abaixo sacerdotes, nobres, sátrapas, depois, militares de elite, um grupo lendário são os imortais, artesãos, comerciantes, camponeses e, por fim, escravizados. Também importante, havia respeito pelas mulheres em certas circunstâncias, com algumas tendo papéis importantes e sendo remuneradas. Ah, Bruno, tem um assunto que não podemos esquecer. As famosas guerras médicas. Mas calma, pessoal, não foram guerras travadas entre médicos e enfermeiros, não. Vamos explicar direitinho. As guerras médicas foram um conjunto de batalhas travadas entre o Império Persa e as cidades-estado gregas, quando Dario I tentou expandir seus domínios para a região da Grécia. Os gregos batizaram as guerras com esse nome porque também conheciam os persas como medos, daí o nome Guerras Médicas. A primeira expedição punitiva de Dario contra Atenas leva à famosa Batalha de Maratona, onde os persas são derrotados em 490 a.C. Depois, já sob Xerxes I, filho de Dario, vem a segunda invasão grega, envolvendo Salamina, Plateia, entre outras batalhas. Novamente, os persas enfrentam derrotas decisivas.
Essas derrotas marcam que, embora o Império Persa fosse enorme, poderoso e muito bem administrado, ele também tinha limites geográficos, logísticos, militares. A distância, o terreno, as alianças dos gregos, tudo isso pesou. E essa tensão entre expansão imperial e resistência local é um tema que reverbera ao longo da história. Bom, e como todo grande império do passado, os persas tiveram sua queda. Depois de Xerxes I, o império já começa a mostrar sinais de desgaste. Corrupção dos sátrapas, dificuldade econômica, administração complicada por causa da enorme diversidade de povos que controlava. E aí entra Alexandre o Grande. Ele começa sua campanha em 334 a.C. e em 330 a.C. conquista o Império Aquemênida, derrotando Dario III, que morre durante esse processo. Resumindo, galera, o Império Persa é um exemplo de como se pode governar um estado enorme com centralização, rei poderoso, sistemas administrativos fortes e permitir certa autonomia e diversidade dos povos conquistados. Eles inovaram em comunicação, administração, infraestrutura, moeda, e isso tudo serve de base para muitos impérios seguintes, inclusive inspirações para impérios do Ocidente. E é inspirador também perceber como ideias religiosas, tolerância e respeito foram parte da estratégia de poder, não apenas brutalidade. Isso mostra que eficácia e diversidade não eram mutuamente excludentes, ainda que existissem desigualdades, lutas, conflitos, porque existiam, né? Bom, viajantes, chegamos ao fim dessa viagem ao Império Persa. Espero que tenham gostado de revisitar essa civilização grandiosa com a gente. Nosso próximo encontro promete, hein? Vamos mergulhar na história do povo hebreu e descobrir como eles difundiram o monoteísmo ao redor do mundo. Você não pode perder. É isso aí. Não esqueçam de curtir o episódio de hoje e compartilhar com seus amigos. Nos vemos na próxima viagem. Fui! Tchau!